Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Gi, oi, Ana, boa noite. Oi, Gabi. Vou colocar você aqui. Pronto. Aceitar. Boa noite, todo mundo vai ser. Oi, amiga! Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo também. Deixa eu Então ver tá bom. aqui. Ô, Gabi, me ensina que eu não tô achando aqueles 3 pontinhos que você disse pra gente Ah, fixar. era Já antes de foi? abrir a live. Ah, quer que a É no gente feche e início. comece de novo? Oi? Quer que feche e abre de novo ou vamos assim? Não, tu que sabe, como tu preferir. Vamos assim, então, assim a gente já tem essas pessoas aqui com a gente já vai se apresentando. O que que você acha? Pode ser, bora lá. Deixa eu Ai, que posicionar aqui. delícia! Pronto. Amiga, que alegria fazer essa live com você. Nosso encontro nessa vida tão espontâneo, né? Acho que pra não falar outra coisa. Acho que a gente Então, até tipo, pode tinha que. contar, né? A gente pode até contar sobre Podemos. isso, não merece? Eu acho que merece muito para que a gente comece a falar dessas sincronias, né? E como a Isso. vida acontece, a nossa necessidade humana de controlar as coisas e de repente as melhores coisas acontecem sem que a gente olhe para o lado, literalmente. Né? E aí esse olhar para o lado vai muito de encontro, a gente tá assim aberto mesmo, com percepção ativa a todo momento, então de fato percebendo o que está acontecendo à tua volta, né? Né? Então assim, resumindo, assim que a gente se encontrou nesse mundo, né? Foi, exatamente. Foi no congresso que foi 2000 eu tô perdida com essa pandemia, mas Dois, foi 2019. Foi 2019 no Congresso de Ortomolecular, em junho, no meio do ano, né? Foi, E, foi. e A gente tava no stand vendo uma balança que só faltava o quê? Falar o RG da pessoa, não era? A tal da balança do homem. é. Aí eu fiz umas perguntas, né? Eu muito questionadora, né? Questionei ali, mas como assim? Esse cálculo não fazia sentido, ainda mais, né? Acho que a gente se apresenta e aí a gente continua essa história, né? Porque eu ia dizer agora, ainda mais que essa minha cabeça que sai um pouco da nutrição, embora estivéssemos num congresso de nutrição, mas ali, né, aquele olhar para as questões mais da profundeza da nossa alma. Então, aqueles cálculos que o vendedor estava falando da balança, né, de antropometria e tal, não fazia menor sentido. E eu sei que a gente só se olhou, tipo, a gente se comunicou em olhar, né, tipo assim, nada a ver esse cálculo que ele está falando. Né? Foi como se fosse isso, né? Foi, foi. Bom, vou me apresentar então. A gente acaba de contar Isso, essa história em detalhes, e aí a gente vai para o nosso sim. mega assunto, né? Então, assim, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica, sou nutricionista de formação. Eu digo que esse ano eu vou debutar, né? Porque esse ano eu vou completar 15 anos de formada. Gente, em agosto, nossa, o tempo passa, né? E aí que na minha caminhada, enfim, eu fui vindo para esse lado, né, do emocional, que hoje eu faço todo um trabalho, principalmente com mulheres, não é que eu não atenda homens, mas principalmente com mulheres, em que ajuda a pessoa se estruturar mesmo, né, emocionalmente, e atualmente eu estou com um projeto principalmente no dia a dia, né, na parte de rotinas, enfim. Por quê? Porque às vezes a gente tem um sonho aqui, seja qual for, né, na parte de nutrição, emagrecer o corpo, ou não, eu quero estabilidade na minha carreira, eu quero prosperidade, eu quero um amor, uma alma gêmea, só que assim, maravilha, né? E como que você se sustenta em tudo isso? Então eu vejo o lado do nosso financeiro, principalmente nós mulheres, muito essencial. Então eu faço um trabalho de organização dia a dia para que tu chegue nesse final, né? E hoje a nutrição ela acaba ficando um pouco
né, mais distante do meu trabalho, né? Embora tenha essa formação. E aí a Marcela fazendo um stories um dia, falando não sei o que de amor, e eu mandei um direct para ela. Bora fazer uma live sobre isso, né? E agora pronto, te apresenta aí pro povo e a gente E volta aí a contar a estamos aqui, história, né? né? É, Uhum. eu também comecei na nutrição, né? Mas minha história é um pouco diferente. A minha chegada até a nutrição foi de uma vida inteira de dor em relação ao próprio corpo, da não aceitação. E eu me lembro de ir em muitos psicólogos assim, e eles me diziam, mas você tem que aceitar o corpo que você tem. E eu falava, racionalmente eu aceito, mas me fala como é que eu faço isso, né? Conta essa verdade para o meu inconsciente. Então, a minha decisão com 16 anos de idade, hoje eu entendo que é muito pesado, né? Então, com 16 anos de idade, eu decidi que eu ia fazer nutrição, porque seria a única profissão que me obrigaria a ser magra a vida toda. Porque senão eu não ia ter sucesso profissional, né? Quem é que ia numa nutricionista gorda? Não é? Eu sabia que eu não queria trabalhar nem em restaurante, nem em hospital. Então eu me coloquei isso. E aí, depois de entrar no universo da nutrição, eu comecei a perceber que suas dietas não faziam muito sentido, né? Para trabalhar toda essa minha relação com o corpo e tudo mais. E aí, assim como você, eu fui navegando por outros cursos diversos, completamente à parte da nutrição, né? Hoje tem a linha da nutrição comportamental e tudo mais, mas eu sempre gostei, Gabi, de ir fazendo cursos completos à parte para extrair a ferramenta daquela matéria e trazer para o meu universo, sabe? Não algo já formatado. E aí, bom, eu já estava nesse momento de vida. Quando eu te encontrei naquele congresso, a gente se olhou e falou, meu Deus, para que essa balança? Né? Que só falta a balança falar. Ou, de fato, a balança falava lá, né? As medições dos pacientes. E aí, tá bom. E de que importa tantos dados se a pessoa chega em casa e não tem condições emocionais de cumprir com esse plano alimentar? E aí hoje eu falo, Gabi, até assim, foi uma coisa que me caiu, uma ficha do tipo, eu acho tão maravilhosa a bioquímica, porque a gente estuda muito a bioquímica, né? Meu pai amado. Eu lembro que eu tinha todas as vias bioquímicas, as enzimas, as coenzimas, as reações. Eu amava, fazia pós com o Henry, aula, extensão com o Henry, 2 vezes por semana. Então eu tinha bioquímica sim, e falava na consulta como se fosse... E aí eu pensava assim, pra que se a pessoa não tem condições de cumprir em casa? Emocionais, chega em casa e não consegue fazer o planejamento, sabe? Não consegue seguir a rotina de usar os suplementos. Então, suplemento no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da manhã, no lanche da tarde, e faz isso e faz aquilo outro, e chá daqui, e chá dali. Oi? Não, calma. Primeiro, aí eu entendi. Primeiro precisa centrar, né? Primeiro essa pessoa precisa ter perna e braço para fazer essa jornada. E aí, então, eu comecei... Foi assim que eu entrei nesse lado emocional. Menina, muito interessante, né, Matos, falar assim, porque eu, né, fui direto ali, mas assim, eu tenho um histórico também de compulsão alimentar, eu decidi também, porque falou 16, foi 15 e 16, a gente decidiu na mesma idade que a gente estava passando, né, sobre a nutrição, com grande influência da minha mãe, porque a minha mãe sempre se preocupou em ter uma alimentação saudável, viveu de dieta a vida inteira, né, e é magra até hoje e tudo mais, mas amplifica essa visão. E aí, e é isso, assim, como tu falou, acho da bioquímica e tudo mais, isso dentro de mim não fazia, assim, né, total sentido, né? E aí vamos finalizar nossa história, então, quando a gente se conheceu. Então, a gente se olhou ali, os comentários da venda da balança, né? Tipo assim, nossa, nada a ver. E aí a gente saiu do stand e mais ali, alguns passos para frente, a gente ficou meio andando uma próxima da outra, daí a gente chegou perto, assim, e a gente fez algum comentário, tipo assim, nossa, tipo, essa balança, sei lá, qual foi, uma coisa assim. E aí a gente começou a trocar uma ideia, né? Então, nutricionistas funcionais, né, ortomolecular e tal,
E aí a gente foi trocando uma ideia, até que a gente foi entendendo que a Marcela já tinha toda várias formações, né, na área terapêutica, como tu falou, já estava aí nesse meio, eu estava estudando já, me descobrindo nessa área, enfim. Então foi muito louco, como o pessoal diz, né? Muito interessante. Eu acho muito interessante. E como tu falou no início, né? São os sincronismos, né? Tudo à nossa volta tem sincronismos, né? E, gente, agora que já chegou um pouquinho mais de gente, vamos revelar agora uma notícia para vocês. No final dessa live, que deve durar em torno de 1 hora, né? Gente, mais pertinho das 8, a gente vai fazer uma técnica aqui com vocês, de acordo com o nosso tema da live, né, Mar? Fazer uma técnica de Theta Healing, né? Eu vou conduzir a gente aqui para a gente fazer uma instalação de amor incondicional, que afinal é o nosso tema, né? Nutrição e amor, né? Mas agora aí essa instalação, para quem não conhece a técnica do Theta Healing, é uma técnica que vai ativando, faz uma limpeza de crenças, né? E instala novas crenças. No caso, a gente vai instalar a nova crença aqui. Por isso que quando faz um processo terapêutico, né? Tem toda uma limpeza, uma caminhada, né, Marcela? Toda essa trajetória. Mas, enfim, hoje quem estiver querendo receber essa ativação nas suas células, né? Fica aqui até o final, né? Inclusive, células, como tu estava falando de bioquímica, eu sempre expliquei nas minhas consultas de nutrição, né? A gente é feito de nutriente, fato, né? Mas assim, nutrientes porque matéria que vai compor aquela célula. Mas hoje, né, com toda essa visão, eu até costumo dizer assim, sim, tem a matéria, os nutrientes que vêm lá da Terra, enfim, de todos os outros planetas, tipo tabela periódica de química, né? Mas somos feitos de energia. Então, essa célula, ela também recebe uma nutrição, né, energética, que vai estar muito ligada aos seus pensamentos, às emoções, né? E como fica o amor nessa história, Mar? Vamos falar, vamos para esse Gabi, olha, depois que a gente topou falar sobre esse assunto, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu tô muito ousada, né? Porque quem sou eu para falar sobre o amor no sentido da palavra que a gente quer realmente discutir, né? É justamente trazer esse tema para a gente sair da caixa do amor romântico ou do amor da Rede Globo ou do amor da Disney, que isso de fato não tem nada a ver com o amor propriamente dito, né? Pode ter alguma coisinha a ver com paixão ou com apego, desejo, necessidade, com coisas carnais, mas não está relacionado diretamente com o amor real, que é a nossa proposta de discussão aqui hoje, né? E você estava falando sobre esse meio intracelular, ou seja, tudo que acontece dentro das células. E uma coisa que eu falo sempre é sobre aquele estudo, sabe, da água, quando a gente coloca a palavrinha raiva e como o desenho... Masaru Emoto. Isso. Aí eu sempre falo nas consultas assim, eu prefiro que você coma qualquer coisa sentindo amor, alegria e felicidade do que tome um suco verde morrendo de ódio de mim. Não tome o suco verde. Vai ser mais venenoso, porque a frequência do ódio ou da raiva imediatamente se espalha para todas as células do nosso corpo, tendo em vista que a água é o maior condutor de energia, né? O nosso corpo, o nosso meio intracelular, o citoplasma, água. O que a gente faz, então, com essa frequência energética? E olha só, isso que tu tá falando, né? Então vamos, assim, nosso planeta é feito de 70% de água, nosso corpo humano também. E aí, o que é água pela astrologia? Tá? Então, assim, gente, hoje eu fui numa caminhada, tenho diferentes ferramentas, né, que eu vou puxando ali da minha malinha. Então, assim, vamos lá, astrologia, né? A Lua, né, é a que tem representação com emoções, né? E a Lua é a que rege as águas do nosso planeta. A gente não vê as marés, né? Ali aquele fluxo que tem. Então, de acordo com a fase da Lua, a gente tem um comportamento das águas do mar, por exemplo, e vocês acham mesmo que elas não
influenciam na água do teu corpinho, né? 70% dele, claro que sim, né? Então é essa... E aí, água, emoção, né? Então, essa emoção, imagina o suco verde, não é nenhum alimento sólido esse exemplo que tu tá dando. Gente, é água. Aí, na verdade, não era, Marcela, que tu vai estar com raiva se tu tomar o suco verde. Tu vai estar botando, olha só, nas células da água, do suquinho, das plantinhas lá, das hortaliças que você liquidificou com raiva e você vai colocar aquilo para dentro das suas células. Gente, imagina. Agora pensa o contrário. Se tu nutrir amor por ali, por aquele caminho, e aí você colocar amor para dentro. Aí olha só, quando tu tá falando, né, eu vou compartilhar com vocês a minha garrafa. A garrafa eu Tem aí escrevi o aqui escrito. algumas palavrinhas. Não, olha o sincronismo de novo aí, gente. Então, aqui a minha garrafa, essa aqui, ó, essa aqui não tá com amor, essa aqui tá com sucesso e abundância, paz e luz prateada, tá? É o que tá... Ai, tá aqui amor, gente, perdão, amor, eu não tinha te visto aqui, pronto. Então, assim, isso é esse exemplo aqui da garrafa, a Marcela já conhece, claro, mas quem não conhece aqui que tá nos assistindo, é uma forma de a gente emanar, né? Essa vibração que fica ali em palavras na garrafa d'água que tu concentrou, ou do copo de água que tu vai beber, né? No estudo do Masaru Emoto, quem quiser procurar tudo, o que ele fez esses experimentos, né? Quando as pessoas emanavam com intenção de amor, de paz, a forma dessa água ficava linda, linda, uma foto linda. Agora, quando as pessoas emanavam raiva, ódio e outras coisas, tem uma que ele fala, eu vou te matar na frase, né? E quando as pessoas falavam, por exemplo, essa frase horrorosa, cancela isso aqui, mas falavam para água, a água ficava toda retorcida. Então, Exato. haja E aí são amor, essas... né? Haja amor e haja também estado de presença para que a gente possa pensar nas palavras, né, Gabi? Hoje em dia a gente sai falando tantas coisas sem entender o real sentido das palavras que a gente profetiza para nós e para o outro. Você estava falando o negócio, ó, a lua, o movimento das águas, isso eu estudei também no ano passado, a pandemia me trouxe essa oportunidade também desse entendimento, né? Do Sol, ele emana tanta energia, o suficiente para manter a Terra na distância suficiente dela e na órbita dela, e a Lua como um espelho, um reflexo, e isso fazendo então o movimento das marés e obviamente do nosso corpo. E aí tem um livro que se chama Anatomia Esotérica, e ele correlaciona cada órgão do nosso corpo com os planetas e as constelações. É maravilhoso, assim, né? Coisa de nutri fora da caixa total. E aí eu comecei a estudar e ver o quarto estado da água. Em excesso, ele pode virar um radical livre, mas existem estudos científicos que mostram que quanto mais a gente tem esse quarto estado da água, mais a gente aumenta o campo eletromagnético mesmo. E aí tudo isso conversando com as frequências e a importância. Mas sabe que eu achei muito, muito legal você trazer? A sua história do peso e correlacionado com a sua mãe. Porque essa é a minha história também, né? A minha relação, não com a minha mãe, pessoa propriamente dita, mas com as impressões que eu formatei ao longo, principalmente, aí da minha primeira infância. E aí, então, a gente poder falar dessa nutrição materna, do amor e do comportamento alimentar depois na adolescência ou na fase adulta, como isso sendo só uma consequência disso que ficou registrado lá atrás, né? Sim. E o que eu acho super bonito é, assim, saber que só muda de endereço. Né? A sua história, ela muda alguns parágrafos e algumas vírgulas da minha história, assim como das pessoas que chegam até o nosso consultório. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa. Então é muito bonito isso que tu tá falando, né? Porque, assim, pela linguagem do corpo egípcia, né?
que nada mais é do que uma psicologia da correlação, ou metafísica da saúde, usando outros termos, mas pela Cristina Cairo é linguagem do corpo e ela vem de estudos milenares egípcios. E ela trabalha com toda a abordagem psicanalítica. Então, por próprio Freud mesmo, esse peso aumentado ou a própria obesidade, né? Então, o excesso de peso, obesidade, ela vem de uma relação da nossa fase oral, né? Que nada mais é do que a fase de 0 a 2 anos, né? E que nessa fase, pelo menos na parte inicial, claro que honrando a história de cada um que está nos assistindo aqui, mas se você teve a sua mamãe ali, se você pôde ser amamentado, ou mesmo que não tenha sido, que tenha recebido uma madeirinha, mas da sua própria mãe, ou mesmo uma outra mãe, uma representante da sua mãe, adotiva, tia, não importa quem, uma figura feminina, teve ali aquela mamada. Então, nessa fase, né, o que Freud trouxe e deixou entre tantas coisas para a humanidade? A questão da importância do olhar e da conexão do olhar materno, né? Ou do cuidador. Então, mesmo que não tenha uma representante feminina ali, o 0 a 2 anos vai estar ali. E quando esse papai dá essa comidinha, enfim, depois da comidinha lá, um aninho, comidinha na boca, enfia na boca da criança enquanto tá aqui olhando no celular, né? Na minha história... Ou a criança tá correndo, né? Desculpa te cortar, a criança tá correndo e o pai tá desesperado atrás ali com o prato. Com o prato. E eu presenciei muito isso, porque antes de eu ir pro atendimento, né, clínico, eu trabalhei muitos anos na indústria de alimentos e fazendo visita a médicos. E teve uma etapa de alguns anos que eu visitava pediatra. Então, eu estava constantemente na sala de espera com bebês, com crianças, e aquela dinâmica. E muitas vezes eu olhava e eu me questionava com aquilo ali. Porque, literalmente, crianças faziam alguns escândalos, a mamãe estava no celular, a babá cuidava, algumas coisas assim. Mas voltando, né? Então, essa questão, né, que tu falou, que interessante que a tua história e a nossa história, né, mais ou menos fecha, mas provavelmente vai fechar com a de todo mundo aqui, que é essa referência e origem na fase oral. Porque daí vamos entender, a fase oral é a fase da boca, é prazeres pela boca. Então, maravilha, leite materno, primeiro contato, ok. Daí em diante, o que o contato visual fez ali, né? Trouxe a confiança, a segurança para aquele ser que cresce, vira um ser adulto, seguro. Eu não importa o que aconteça, eu sei que eu estou segura pelo contato do olho com a mãe ou com a pessoa que fez esse papel, tá? E maravilha, agora não teve isso. O que vai aparecer na vida adulta? Obesidade, aumento de peso, tá? Ou cigarro. Olha só, pensa quem tá fumando. Não parece que tá mamando aqui. Não é? Pode rir, Marcela. Mas é exatamente assim. Alcoolismo mesmo, gente, alcoolismo. Então, vícios, tá? Que vai dar aquele prazer oral. Então, gente, isso é muito sério. Então, tudo aquilo que a gente fala, tem origem lá na nossa infância. Tipo assim, que saco, né? Tudo tem origem lá. Tem, gente, mas a gente precisa entender. Exato. E eu queria que a gente pudesse falar, assim, dessas coisas sem mimimi, sabe, Gabi? Sem muito... Porque eu sei que é a dor da grande maioria das pessoas, assim como foi a minha dor profunda um dia. Que se eu entrasse nesse tipo de assunto ou nessa profundidade, já ia conectar minha criança interna ferida e vir aquele choro espontâneo. Mas eu percebo hoje que a gente está vivendo tempos assim de tudo muito rápido, muito acelerado. Então, chega de maquiar, sabe? Chega da gente ir comendo pelas beiradas. Não, é isso, e a gente precisa lidar com essa relação que foi falha e sempre vai ser para com os nossos pais. Porque não são os pais pessoas físicas, são os pais que nós formatamos dentro da nossa mente durante todo esse período de infância, né? E uma coisa que eu falo sempre na amamentação é a importância da mãe estar realmente conectada. Porque o bebê, ele não enxerga muito o alcance da visão, mas o olhar da mãe como espelho, né?
para que aí por volta dos 2 anos a criança consiga começar a separar. Poxa, eu sou um ser separado do corpo da minha mãe, porque a criança ainda continua. Não é porque nasceu que a criança já se entende como um indivíduo, né? Então, todo esse início, esse cuidado precisa ser falado. E a nossa geração, eu vejo que ela já está mais atenta para isso, né? A gente está mais em contato porque a gente estuda, a gente trabalha com isso. Mas eu vejo que as pessoas também, as gestantes que vão até o consultório, ou até familiares meus gestantes, já estão se preocupando mais. Mas a gente, eu não sei você, mas eu não tive esse tipo. Então, todo mundo precisa de terapia? Depende da vida que você quer ter, sim. Mas eu ia dizer que a resposta é sim. É sim, todos precisamos, né? Porque se não for aí, sei lá, vai ser na fase anal, teve um problema ali, ou depois. Assim, ter tido aquela 100% de... Porque por mais que os pais estudem, né? Digamos que, como tu falou, hoje em dia, né? Isso tá mais... as pessoas estão buscando mais, mas por mais que a dor é um casal, os dois estudam muito. Nossa, nós vamos criar o filho aqui, ó, perfeitamente, não vai ter nenhum problema, vamos passar a fase oral, a próxima fase, vai ser tudo perfeito. Gente, calma, porque a gente tem uma missão aqui. E às vezes você precisa até, olha lá, vamos lá que eu vou dar um alívio, vamos dar um alívio pro pessoal. Às vezes você precisa até falhar uma das fases para que tu tenha como, na tua caminhada, o desafio de sublimar aquilo ali que aconteceu. Para que tu realmente venha cumprir o que tu veio cumprir. Exemplo, fase oral, boca, já falei, né? Teve problema ali, não teve contato visual, daí depois bebeu um monte, fumou, comeu um monte, né? Porque tinha que, assim, satisfazer os prazeres da boca. Começou a sublimar isso. Então, uma pessoa, algumas profissões, algumas coisas que estão ligadas, por exemplo, à fase oral, é o professor, é a fala, é essa coisa que também vai usar a fase oral. Mas por quê? Porque deu ruim ali, só que daí sublimou. E quando sublimou, consegue ir para isso. Então, na verdade, um grande palestrante, por exemplo, um grande professor, ele tem essa ligação com a fase oral. Em algum momento ele sublimou. Porque se ele tivesse sido perfeito ali, contato visual, tudo, ele poderia não ter até chegado ali, porque tinha um aprendizado. Né? Então, é muito interessante também, olhando por esses diferentes ângulos. Né? E, sim. Enfim. Eu trabalho também com a psicoterapia reencarnacionista, né? E essa visão da continuidade, a gente entende que os nossos pais são os pais perfeitos para que possam proporcionar as situações e trazer à tona durante a nossa infância essas características que ao longo da vida vão fazer com que a gente cresça ou evolua enquanto o ser real que somos. Não nesse temporário que está aqui, né, Marcela, ou a Gabi, ou as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? Então, sempre a gente, sempre não, jamais vai existir essa infância completamente redondinha, completamente... Se existir, talvez possa até ser um problema, porque lá na frente, na vida adulta, quando a pessoa quiser pôr a malinha para fora, para a rua, talvez não dê conta, né? Não vai conseguir, né? E eu acho que aí, assim, vem toda essa questão, né, de encontro que foi do dia que te vi falando sobre amor, né, num determinado ponto, e tu iniciou a live até falando assim, nossa, que talvez até que, não só um desafio, mas que pretensão de falar de amor, ousadia foi a palavra que tu usou. Mas eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque como tu disse lá no início, né? Qual é essa dimensão do amor que a gente quer trazer aqui? Realmente, como tu já disse, não tem nada a ver com o amor romântico e, gente, nem mesmo o tal do amor de mãe para filho, de pai para filho. O que a gente quer trazer, a profundeza aqui, é sobre vocês refletirem, talvez, né, hoje, depois aqui desse nosso encontro, nesse nosso momento, sobre
até diante de tudo que está acontecendo no planeta, que vem como desafio também para que a humanidade toda vá para um próximo nível, um próximo patamar, do tal do amor incondicional, né? Por que tal do amor incondicional? É muito comum, até quando eu dou o exemplo de filhos, de a gente escutar, ai, amor incondicional é de mãe para filho. Ixi, hashtag, só que não, porque já viram o que as mães fazem com os filhos, como diz o professor Hélio Couto, e é fato, né? Porque tem diferentes tipos ali de reações. Então, assim, é aquele amor maior, né? A gente costuma dizer que no universo existe uma única linguagem. Quando eu falo em universo, né, eu não estou falando mais de planeta Terra, esse planetinha, uma poeirinha aqui no sistema solar que a gente está. Eu estou falando de um planetinha piquitito que está aqui com Vênus, Mercúrio, com Sol, com um monte de outros corpos celestes, planetas, né? Que como está escrito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Como é que é nosso coisa tem muitas moradas, né? O que Jesus quis dizer lá atrás dessa interpretação, né? A gente não está sozinho. A casa de meu pai tem muitas moradas, né? Isso, a casa de meu pai. Então, né, o Criador, o universo, estamos aqui sozinhos, pretensão, né? Acho que essa seria a maior pretensão, mais do que tentar falar de amor, né, amiga? Enfim, então, assim, esse amor, né, é a tal da linguagem, né, desse todo, desse universo, desse sistema solar, de todos os universos que tem aí, né, de vida, né? Então, essa é a linguagem desses seres. Linguagem é essa que o planeta Terra não sabe o que é, não sabe o que é amor, esse amor fraterno, esse amor crístico, né? E é o grande desafio nessa caminhada, quando tu fala de terapia reencarnacionista, né, que tu falou, tem uma das técnicas que eu utilizo, pode acontecer, a gente não vai com má intenção, mas pode acontecer da pessoa voltar. Eu sempre falo que a gente está numa linha do tempo. Hoje eu sou estou o Gabriele, tu é a Marcela, mas assim, quem a gente foi lá atrás? A tua vida está totalmente horrível, e fulaninho, ciclaninho, ação e reação, né? Plantio e colheita. Então, assim, o que tu fez lá atrás? Matou umas pessoinhas, só foi uma meia dúzia. Imagina, só matei meia dúzia. Aí hoje tá ruim o negócio. Gente, não é? É a tal da roda do Sansara, né? Que o budismo traz muito isso. Um dia a gente tá em cima, no outro a gente tá embaixo. Mas a gente tem que tomar cuidado, eu acho, para não cair naquilo do tô pagando, sabe? Então é responsabilidade. Então eu tô pagando, só que aí nessa nossa mente engana tanto a gente que já então justifica, eu não preciso fazer nada, porque esse é meu karma, né? E o que é karma, o que é dharma, o que é autorresponsabilidade. Então, é muito conveniente para a gente, ou para a mente humana, entrar nisso, né? E eu fiz lá, é cômodo demais, porque aí eu não preciso sair do lugar, eu não preciso enfrentar as minhas feras. E aí, E o que você estava falando, né? Esse tanto, quantas bilhões de galáxias já não foram descobertas? Ano passado, ainda mais um tanto foi descoberto pela NASA, né? Eu não me lembro os números ao certo. O que a NASA revela, né? Detalhe. Exato. Então, assim, o nosso Sol é um dos sóis dos tantos de sistemas e galáxias que existem. E realmente a gente pensar que só somos nós é assim, de um orgulho, de uma prepotência tamanha que, peraí, né? Vamos expandir um pouquinho isso para que a gente consiga, então, falar um pouco do amor, que é desse amor do Criador. Porque até então, se ele criou todos esses universos, todos esses versos, todas essas galáxias, como é que pode? Né? Então, é uma coisa que, se a nossa mente humana tivesse acesso, a gente enlouqueceria na hora. Já não estaria mais aqui, porque a gente não tem condições, o cérebro humano não tem condições de receber, né, esse tanto dessa energia. Dessas informações, né? E aí até é interessante, quando a gente falou agora da questão de voltar, vidas passadas, eu concordo 100%. Nada desse comodismo, né?
O fato é que quando tem-se essa oportunidade de retornar, por exemplo, esses exemplos fortes que eu dei, né? Ah, tu voltou e soube, trouxe para a consciência que em determinada vida você matou pessoas. Esse exemplo mesmo, bem drástico que eu dei. Só que qual é o objetivo, por exemplo, quando tu tem esse tipo de acesso, quando você abriu um véu que você pôde saber essa informação de várias vidas, mas você soube dessa? Para você entender, para você trazer para a consciência e ter esse entendimento que, sei lá, de repente hoje um desafio com uma determinada pessoa e aí você tem o entendimento que lá atrás você fez isso com essa pessoa, de repente era uma... Então, assim, nesse ponto de entendimento, com certeza, acessar as informações para que aquilo ali fique na mesma não faz sentido nenhum, né? E isso que tu falou, enfim, de toda a questão do criador é isso. Então, a gente acho que está muito desafiados nesse momento em função de tudo que está acontecendo agora de novo no São Paulo, algumas outras regiões do Brasil que fecharam novamente. Então, essa questão assim de um desafio de sobrevivência, literalmente, porque isso envolve o ganho das pessoas, de todos nós, enfim, de toda essa realidade, né? Como fica tudo isso. Então, assim, como ter contato, né, com esse amor, né? Esse amor maior, né? Eu costumo dizer que tudo começa com uma conexão tua contigo mesma, né? Essa conexão interior, todas as respostas estão dentro de você, né? Aquela centelha divina, né, que Jung trouxe nos estudos dele, já bem diferente do que Freud trouxe, então complementando, e que na época ele se juntou sim com físicos da época e que fez toda uma complementação com física quântica, né? Então, esse olhar para dentro, buscar esse contato, porque daí vem muito aquela coisa, como a gente já falou lá de fase oral e tudo mais, como ficou? Tu tá aí com o chicotinho? Ah, eu me odeio, não sei o quê, né? E é isso que chega no consultório, né? A gente, eu trabalho muito, eu brinco, me dá agora o chicotinho, agora me entrega o chicotinho aí que a gente vai fazer um outro trabalho, é um trabalho de se amar, de se sentir merecedor, digna das coisas, digna desse amor do universo, porque que infelizmente fomos doutrinados para que não tivéssemos essa dimensão de tudo isso, né? E agora é a hora, gente, de começar a tentar. Você estava falando, né? E eu lembrei aqui, esse caminho interno, tudo, eu sempre volto, e ontem até a gente estava conversando, eu te falei isso, e eu queria que a gente pudesse discutir mais, porque eu quero ouvir o seu ponto de vista sobre essa questão da gestação, né? Se tem algum momento, talvez, que a nutrição, ela coloca o ser humano em contato direto com esse amor universal, ou esse amor incondicional, é o momento em que nós, enquanto feto, estamos recebendo o alimento do corpo mamífero da nossa mãe, que independe da mente humana dela, independe do ego, das vontades da personalidade. Então, eu fico sempre viajando, né, e aqui elocubrando as coisas na minha mente, do tipo, o quanto essa nossa relação com a comida, as nossas vontades, os nossos desejos, não é as saudades daquela sensação desse contato com esse amor incondicional. Então, uma busca incansável e interminável para eu ter esse mínimo contato. Eu estava assistindo TV há 2 dias atrás, e tava passando coisas de animal, sabe esses programas assim? Sim. E aí tava mostrando a história de um sapo, quando ele quer acasalar, ele entrava dentro de um tronco da árvore e começava a fazer o som dele, e ele ia testando os tons do som até que ele encontrasse a ressonância dentro daquele tronco da árvore, e que através da ressonância daquele tronco, claro que o som dele ia ser muito mais alto e a fêmea ia conseguir encontrá-lo. Ou seja, não precisa mandar localização do WhatsApp, né, mãe? Ele encontra ali a energia, a frequência dentro daquele tronco
no tom da voz dele, e através dessa ressonância ele emana, e a fêmea encontra exatamente o lugar onde ele está, para que ali eles possam acasalar. Eu falei, meu, esse sapo tá sendo sapo, né? Ele Ondas, né? respeita. Então, mas ele respeita a natureza dele, ou seja, ele é ou ele age da maneira como ele foi criado para ser. Agora, o ser humano, nós não agimos de acordo com a natureza humana. Entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Por exemplo, a vaca tem que ficar lá ruminando. Vamos dizer, né? Coitada da vaca, mas só usando exemplo. O que a vaca tem que fazer nessa vida? Ela tem que ruminar. Ponto, acabou, nada mais. E nós, seres humanos, temos que fazer o quê? E a gente não faz o que a gente tem que fazer. A gente tem que decifrar o enigma do videogame para desligar o videogame e sair fora do jogo, que é o único jeito que você vai ter como ascensionar, né? Mas isso que eu falei agora, nossa, né? Acho que esse, né, é o grande desafio. Cada um, né, desses animais que tu falou vai ter o seu nível de evolução, né? Ele precisava vir ali como vaca, como cachorro, como, enfim, né, para ter essa experiência aqui. E quando tu fala que, né, então o ser humano não se comporta como ele deveria, porque é o que seria a tal da natureza dele, acho que de novo vem essa questão assim, o quanto doutrinados estamos, cheio de uma couraça de crenças que foi lá, e aí foi lá assim colocado na infância. E aí é uma coisa importante que a gente já falou vários momentos aqui no início dos pais, e toda a questão um pouco até das fases e tal. Até naquela hora que eu acho que eu não comentei isso, e agora é bem apropriado, lembrando que os seus pais, né? Primeiro que é como a Marcela disse, são os modelos que tu ficou na tua psique deles. E eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento, lembrando que eles também foram vítimas de vítimas. Porque os pais deles também foram doutrinados quando eram criancinhas, né? E aí eles cresceram, viraram adultos, têm filhos, por exemplo, fomos nós que ensinou aquilo, né? E quando eu falo doutrinados, gente, é isso. Sabe aquele negócio assim? Dinheiro não dá em árvore. Imagina, emagrecer é difícil, né? E amor não existe. Uma gêmea também não existe. Todas essas frases, entre diversas, né? Em diferentes áreas da vida, gente, é doutrina, né? Fala. Tu tá Não, rindo são aí. essas. Exato, são essas formatações que um dia a gente acreditou, e o pior, a gente fez disso uma verdade. E só de ter sido uma verdade inconsciente, isso já reverbera em todo o nosso sistema. Eu Sim. tenho feito muita constelação familiar. E sempre para a resolução dos problemas, assim, vamos dizer, 90% das constelações, principalmente se é relacionado a relacionamento afetivo, a dinheiro, a relação com a comida, sempre aparece o perdão, o acolhimento de pai e mãe, sensação de pertencimento. Entende? Então, assim, não tem fórmula mágica, né? Não tem segredo, mas precisa ter a disposição para olhar para essas feridas e aceitar, né? Os nossos pais nos deram tudo que eles poderiam dar, mas assim como nós, são seres humanos que são falhos, que receberam ferramentas também não perfeitas e passaram isso, e cabe a cada um de nós ir em busca do seu próprio. Eu acho que a palavra autoconhecimento está tão batida e acaba ficando esvaziada, né? O problema hoje, talvez, das redes sociais é que a gente vai esvaziando o significado próprio das palavras. Então, talvez não esse autoconhecimento, mas a gente poder ir em busca disso. E hoje em dia eu tenho visto também, e lido, e estudado, que eu até questiono a palavra cura. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir, de fato, curar. Eu tenho trocado por entendimento e ou compreensão.
Porque muitas vezes a gente acaba só trocando uma mania por outra mania, uma palavra por outra palavra, entendeu? Entendi. É muito interessante tu falar isso sobre cura, porque olha que interessante, essa semana, acho que foi essa semana, ou muito recentemente, eu estava pensando sobre essa palavra cura, tá? E eu costumo, todos têm, né? Mas assim, vai aí de quanto conectado você está com você mesmo nos momentos de meditação, nos momentos que você está ou quase pegando no sono ou acordando, que é quando vai vir os principais insights. E um deles veio em um desses momentos em que a questão da cura me veio assim. A própria questão disso tudo que a gente estava falando aqui, de o que aprendemos, de ser doutrinados, e daí ter várias crenças, né, sobre diferentes aspectos e tal. A própria doutrinação, ela veio de encontro de que não existe cura para nada. Porque isso, né, faz parte de um alinhavado para que as pessoas não se libertem. Porque, vamos lá, se quisermos trocar a palavra, agora me veio isso muito forte, né? E se a gente considerasse que no momento que tu atinge uma cura, resolve um problema, já é um paralelo, né? Cura, resolver um problema, se libertar, uai, por que não? Da onde saiu esse uai, né? O meu é pá, porque eu sou gaúcha, né? Mas é em homenagem a algum mineiro, alguma mineira que está aqui com a gente, nos assistindo. Então, olha só. Então, até que ponto essa cura não vai de encontro a uma libertação, de eu me libertar de algo que estava ali. Então, mas me veio muito forte assim, gente, até a própria situação de cura, porque em alguns momentos eu uso, até porque pelo Theta Healing, dentro da técnica, do estudo da técnica, ali se traz literalmente a palavra cura. Né? Por quê? Porque o que é considerado dentro dessa técnica especificamente? É uma, como tu até falou, é uma trocou, né? Então, assim, por exemplo, troca uma. Ana Marcela, eu não sei. Oi, voltou? Eu caí. Não sei, tu deu Entrou uma uma travada, daí ligação eu aqui parei no de meu falar. celular, gente. Nunca aconteceu isso comigo. Voltou? Tá tudo bem. Então, Tá, assim, tudo bem. seria uma própria troca, por exemplo, quando fala de mudança de crença, então de pegar uma crença que ela é limitadora, que ela te limita para que tu, por exemplo, essa lá, dinheiro não cai em árvore, tá? E trocar por uma crença fortalecedora que te impulsione, que te motive, né? Então, isso é feito uma troca. Então, eu entendo que, por exemplo, dentro do Theta Healing, quando fala cura, é porque tu tem um entendimento, porque é feito todo um processo antes, um entendimento para que tu chegue ali no teu resultado e mude a tua forma de comportamento, né? Porque ela atinge de uma forma ampla. Mas é muito interessante quando a gente analisa essa questão de cura e tudo, porque de fato, né? É se permitir buscar isso. Então, vai da nossa tomada de decisão, foi buscar. Não é a Marcela que vai resolver teu problema, nem eu. A gente conduz, né? Como qualquer profissional, seja a área que for, terapeuta, ou médico, ou profissional da saúde, né? Nutri, enfim. E sobre o ponto que tu falou antes lá, que ficou lá para trás, mas eu não me esqueci de até que ponto está o amor na questão da gestação e em que momento que o humano então pode ter realmente ou a única oportunidade de estar de amor incondicional. Eu vejo mais ali atrás, acho que no momento daquela fusão mesmo ali, das duas células, do yin e do yang, então traduzindo do feminino com o masculino, né? Então, pelos estudos orientais, vem isso muito forte. Nesse momento, é como se houvesse uma explosão de energia, não só de uma conexão matéria, né, biológica, humana, mas essa conexão energética que eu acho que vem a fusão do amor, na minha concepção. Depois, na sequência, a mãe já tem as crenças dela, ela pensa, e aí talvez o trabalho até do pensamento da mãe, por quê? Porque ela está emanando de acordo com o pensamento, ela sente. Então, aquela gestação que pode não vingar, então, mas está indo aos trancos e barrancos, como ela está sentindo e olhando para tudo isso? Então, depois eu acho que já vai caindo mais na sequência, né? Mas aquele momento, pronto, aquele momento
Acho que é o momento tal do amor incondicional, gente. Não sei, É o momento é o que da. me veio aqui para compartilhar assim, desse ponto Eu concordo com você, né? É o momento da criação. da E depois a criação. gente vai gravando no corpo físico as experiências. Então, durante a gestação, o susto que a mãe passa, uma fala, um olhar torto, isso tudo o bebê sente e sente numa escala que é muito maior, né? Mas o que eu fico refletindo, e que eu nunca li em nenhum lugar nem nada, então, eu concordo com você, essa junção do yin e do yang, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula e foi uma comparação que eu nunca tinha pensado, assim. Se pegar o yin, ele fica balançando e só vai de um lado para o outro, né? E o yang é a mesma coisa, ou seja, eles ficam no movimento pendular. E aí, quando eles se juntam, é que conseguem fazer o ciclo se encerrar mesmo para gerar o tal, né? O movimento completo. Mas o fato do alimentar, o nutrir, entendeu? Se a gente pensar na relação com a comida, então, claro que tem muito dessa nutrição na fusão, né, ali, Sim. mas eu penso muito durante ali o cordão, assim, é uma coisa que acontece em outro lugar, no corpo mamífero mesmo, sabe? Dessa mãe que tem essa comunicação. Comunicação, alguma comunicação talvez que vá além do nosso entendimento, né? Essa Completamente. comunicação da vida, enfim, né? E é mais ou menos por aí, né? E Sim. aí, vamos fazer a nossa meditação ou a gente troca mais uma ideia, que a gente, no caso a gente passa um pouquinho com a instalação do amor incondicional através da técnica do Theta Healing, que a gente prometeu no início, né, amiga? Vamos lá, né? Mas a Eu gente. acho que a gente pode fazer sim, Tá. mas acho que a gente pode pincelar no sentido assim, todo o nosso comportamento alimentar na vida adulta, ou seja, tanto a compulsão alimentar, a obesidade, a anorexia, a bulimia, ela passa por essas experiências e a gente precisa sim olhar para isso, né? Quando a gente fala o buraco afetivo, mas que buraco afetivo é esse? Que a gente tenta tamponar com a comida, porque é fácil falar, né? A comida tampona as emoções, ou você come as suas emoções, mas espera aí, que emoções são essas? De que experiências elas vêm? Quais foram as percepções dessas experiências? Quais são os personagens envolvidos? E quais são as deficiências que faltaram ali naquele momento, para que hoje, 30 anos depois, você reviva esse ciclo. E é um ciclo vicioso, né? Porque só quando tiver esse entendimento que vai se conseguir de fato ter esse equilíbrio, que tem tudo a ver com o equilíbrio que tu acabou de exemplificar do yin e do yang, olhando ele como unidades e quando eles se juntam, então girando essa energia, porque dentro de cada um de nós, seja você homem ou mulher que está nos assistindo, independente também de opção sexual, porque não importa, a forma biológica como você veio é o que você teria então ali. De qualquer forma, nós temos os dois, as duas complementações dentro da gente. Então, aqui nós, duas mulheres, ou as mulheres que estão nos assistindo, a gente tem muito forte o yin, mas a gente tem uma parcela de yang, que é do masculino dentro da gente. E os homens, o contrário, né? O forte do yang e o yin ali também. O grande ponto é, esse homem, ele não pode ser sensível, porque senão ele está afeminado? Não. O ponto é que para que nós tenhamos o equilíbrio, que tem total ligação com isso tudo que tu falou, das experiências, do tipo de transtorno alimentar que pode ter, a resolução de tudo isso, o segredo de tudo isso, ele está no equilíbrio da gente. E esse equilíbrio da gente vai estar atingido quando nós, mulheres, tivermos o yin equilibrado com o yang dentro da gente. E não é, encontrei o meu amorzinho, agora eu vou ficar feliz para sempre porque eu achei a tampa da panela. Não. Você precisa estar inteira com você. Aí você encontra o que não é a tampa da tua panela, e tu dá a mãozinha para ele e vocês andam lado a lado. Só que tu só vai encontrar o que não for o ofurô ali do cocô
o cara que também tiver conseguido atingir isso. E aí os dois em equilíbrio, mas voltando para a gente em equilíbrio, aí é que tu vai conseguir emagrecer, fazer o que quiser dessa parte do corpo. Na linguagem do corpo, que eu falei antes, né, que é a linguagem do corpo egípcia, a pessoa que aí a gente, como é que seria? Né? Uma leitura do corpo. Só que só de a gente bater o olho numa pessoa, então vamos lá, o corpo todo, sem os detalhes, rosto sem detalhes, o corpo todo, tu já consegue entender como é que tá aquele universo interior dessa pessoa. Ou seja, tanto a pessoa muito, muito magra não tá com equilíbrio emocional. Esse yin e yang não tá legal lá dentro. Ou excesso de peso, ou mais, ou obesidade. Ou seja, quando tu bate o olho, então, na pessoa que ela está magra, né? Assim, normal, se acha a palavra magra também tem muito peso, assim como obeso, né? Mas ela está equilibrada de peso, então ela está com reflexo da mente e do coração, que é as emoções dela ali. E aí é a pessoa que está equilibrada emocionalmente. Então, tanto quanto lá no início tu fala assim, eu escolhi, acho que ser nutricionista, porque eu ia me obrigar a vida inteira a ser magra. Porque imagina uma nutricionista gorda. E aí, olha que louco, uma vez eu pensei assim, é que aí, pensa, gente, a gente tá, isso é um julgamento, é complicado isso. Mas, olha só, digamos que tu vê uma pessoa, até um terapeuta gordo. A palavra gordo também é péssima. Acima do peso. Bem acima do peso. No meu inconsciente já bate assim, essa pessoa não tem equilíbrio emocional suficiente para me tratar, por exemplo. Gente, é complexo isso, mas o teu inconsciente faz diversas leituras. Eu tô compartilhando uma leitura que eu já tenho essa consciência há muitos anos, mas o teu inconsciente provavelmente vai fazer essa leitura, o da Marcela, o tal. Então, gente, a coisa é profunda e você precisa ter coragem. Vamos olhar para dentro, né, Marcela? A gente só está fazendo esse trabalho hoje porque a gente teve coragem um dia, né? Continuamos no processo, obviamente. Exatamente. E porque a gente consegue hoje, então, falar sobre isso, né? Coisa que antes era uma dor profunda e não conseguia falar. Isso, exatamente. Mas, enfim, até me empolguei aqui. Senão faltam 4 minutos aí. Vamos, não, mas ela não cai mais em 1 hora. Calma, vai estar tudo certo. Vamos acalmar as energias. Eu me empolguei aqui agora falando isso, porque realmente acho muito forte, assim, isso, né? Mas vamos fazer. Então, gente, para quem chegou depois, talvez não tenha escutado isso, o que a gente falou para fazer? Nós vamos fazer uma meditação com a técnica do Theta Healing e através dessa técnica vai ser dado um comando de ativação, de download, que a gente chama dentro do Theta Healing, que é baixar qual aspecto? O amor incondicional a gente vai fazer aqui. Tá? Então, dar este comando para que você possa receber no teu corpo, nas tuas células e ativar esse amor incondicional. Então, se você quer receber essa autorização, essa ativação, você vai me dar aí mentalmente a sua autorização, tá? E aí, eu convido vocês assim, vocês estão aí em casa, onde seja, para vocês pegarem um espaço, ou convida quem tá na casa para fazer junto, fechar o olhinho com você, ou diz que tu já volta, para não te interromper nos próximos minutinhos, tá bom? Então eu convido vocês que sentem aí num lugar que vocês possam estar relaxados, tá? Sentado, não é legal ficar deitado nesse momento. E aí você pode botar as suas mãozinhas em cima das suas pernas, suas coxas aqui. Quer ficar com a perna cruzada ou a perna para baixo, tudo bem. Então, nesse momento, eu convido vocês a fecharem os olhos e a gente vai iniciar com algumas respirações profundas. Então, respira profundamente, segura um momento o ar para começar a oxigenar o teu cérebro, o teu corpo. E quando você expirar, você vai perceber eliminando todas as emoções, os sentimentos do teu dia de hoje que não foram muito legais e que você agora solta nesse momento por essa respiração. Então você inspira alegria, energia elevada e você vai expirar qualquer preocupação que você tenha tido no teu dia de hoje, algum sentimento que não seja muito legal, você vai expirar. Vamos mais uma vez. Então, inspira energia, alegria. E expira esses sentimentos que não possam estar te preocupando.
E nesse momento eu te convido que você concentre a sua energia na região do seu coração. E através dessa energia do seu coração, você percebe, sente descendo lá do alto uma luz branca prateada. E essa luz branca prateada, ela vai descendo, chegando no topo da sua cabeça. E ela vai entrando em espiral através do seu coronário e segue descendo por toda a sua coluna vertebral. E ela vai descendo em espiral de forma calma, generosa, e desce, vai descendo até o seu cóccix. E nesse momento essa energia começa a se ramificar por todo o teu corpo e circular em todo o teu corpo. Até que ela sobe novamente e chegando no topo da sua cabeça, forma-se uma linda bola de luz. Uma bola de luz linda, maravilhosa, da cor que você está visualizando, do tamanho que você percebe. E nesse momento, você entra com a sua energia para dentro dessa bola de luz. E você começa a subir totalmente em segurança, envolta na sua bola de luz colorida, a cor que vem para você. E você começa a subir, subir, subir. Vai subindo, subindo pelos céus, vai passando a atmosfera da Terra em total segurança na sua bola de luz. E você vai subindo, subindo, subindo. E você segue subindo, visualiza os planetas aqui vizinhos da Terra, Mercúrio, Vênus, e você segue subindo, subindo, até que você chega passando por uma camada de luzes claras e escuras, e sobe mais um pouco na camada de luzes claras e escuras. E você vai subindo, passando por uma camada dourada de muito amor. Você percebe através da sua bola de luz, vindo essa energia de amor muito forte. E você segue subindo, passando por uma camada gelatinosa. Até que você subindo mais um pouco, você chega numa área, no 7º plano, uma camada, uma região, uma área de muito amor que você sente total conexão com a energia do Criador de tudo que é, com a energia de Deus, do universo, de Jesus, de como você preferir denominar, do Papai do Céu pode ser, e nesse local você visualiza uma porta, um portal muito grande, muito gigante ali. E você deixa a sua bola de luz nesse momento, você entra através desse portal, você passa em total segurança, você chega num local onde você tem oportunidade de ficar em contato com o Criador de tudo que é, em contato com Deus. E nesse momento, você pode escolher uma pergunta, algo que você queira resolver na sua vida, que você queira saber. E nesse momento você tem a oportunidade de perguntar para Deus, de conversar com Ele, de perguntar para o Criador e entender mais sobre isso, para que Ele possa te trazer alguma resposta, algum insight para alguma questão da sua vida ou que você tenha que resolver amanhã. Seja o que for. Então, nesse momento, eu vou dar uns minutinhos, uns segundinhos aqui para você conversar e perguntar sobre isso. Nesse momento, eu peço que você, quem quiser receber a ativação do amor incondicional no seu ser, em todas as tuas células, mentalmente você vai me dar essa autorização. E nesse momento eu vou dar o comando e pedir para o Criador que seja realizada essa ativação. Esse download em todas as pessoas que estão aqui presentes nesse momento e que querem receber, assim como as pessoas que possam estar conectadas por sincronicidade nos vendo num outro momento. Então, nesse momento, eu vou dar o comando
pedindo: Criador de tudo que é, eu peço que o sentimento de amor incondicional, o sentimento de amor fraterno, de amor crístico, seja instalado, ativado em todos os níveis e em todas as células das pessoas que estão aqui presentes nesse momento. Em todas as épocas, em todas as áreas, pelo bem maior, eu agradeço. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Criador, por favor. E nesse momento você pode perceber alguma sensação, alguma imagem, alguma coisa que apareça para você, ou só aproveitar esse lugar que você está, lá no 7º plano. Visualizando essa ativação acontecendo nas suas células, totalmente aberto para receber o amor incondicional, para levar para todas as áreas da tua vida, mudando, transmutando completamente todas os teus desafios daqui para frente. E nesse momento, com muito amor, com muita gratidão, você agradece o Criador pela oportunidade do que Ele pôde te responder para as tuas questões, quando você perguntou para Ele. E você começa a se direcionar para onde está a sua bola de luz. E nesse momento você chega na sua bola de luz, adentra com a sua energia. E com muita segurança, tranquilidade, com essa ativação realizada em você, nas suas células, no seu ser, você começa a descer, passando pela camada gelatinosa, pela camada dourada, e você segue descendo mais um pouco, seguro na sua bola de luz, passando pela camada de luzes claras e escuras, e você segue descendo mais um pouco, e vai descendo, e a gente visualiza os planetas à nossa volta. E nesse momento eu convido todos vocês que estão agora e quem nos assiste depois, nós vamos todos mentalmente, cada um protegido nas suas bolas de luz, nós vamos dar as mãos em braços elásticos nesse momento, em volta do nosso planeta amado. E nesse momento nós vamos enviar esse amor incondicional que está instalado no nosso ser, enviando amor para todos os seres que vivem no nosso planeta. Seres humanos, seres vivos, animais, plantas, pedras, todos os seres nesse momento. A gente vai enviar esse amor incondicional que a gente recebeu, que já faz parte do nosso ser. Então, nesse momento, você vai intencionar. Todos nós, com uma egrégora muito forte, de mãos dadas, em volta do planeta Terra, estamos enviando amor e paz para que todos os governantes do nosso planeta, governantes do nosso Brasil, para todas as pessoas que estão à frente, tenham amor, esse amor crístico que a gente recebeu nesse momento, que eles tenham todo esse amor no seu coração. E a gente vai enviar para todos os seres, os animaizinhos, as plantas. E nesse momento você concentrada, de volta na sua bola de luz, você ali com você mesma, você começa a descer, passando pela atmosfera da Terra. E você vai descendo mais um pouco, voando pelos céus, chegando próximo à sua casa. E antes de entrar e voltar, você vai intencionar que todas as pessoas e seres que estão na tua casa também recebam toda essa luz, plantas, animais, os humanos, todos imersos, colocados dentro de uma pirâmide prateada nesse momento. Você coloca seu prédio inteiro, se você mora num apartamento, as casas à volta, você vai colocar seus vizinhos junto dentro da pirâmide de luz com você, porque eles compartilham momentos dessa energia. Então, nesse momento, você intenciona que todos ali tenham saúde, segurança espiritual, proteção. E você vai descendo, agora começa a descer mais um pouco, vai descendo, até que você vai se conectando com o topo da sua cabeça. Essa energia vai descendo e lá nos seus pés vai descendo lindas raízes de luz, que se conectam, vão passando pelas camadas da Terra e se conectam com o centro da Terra nesse momento.
E você traz, através das suas lindas e imensas raízes de luz, você vai trazendo energia terrena, após ter ido lá no sétimo plano, trazendo o aterramento que necessitamos enquanto estamos vivendo a experiência humana. E você sente essa energia retornando do centro da Terra para a base dos seus pés, subindo o seu corpo, e ele vai subindo essa energia, como se fosse carregando a bateria do seu celular até o topo da sua cabeça. E agora você traz as suas mãos para frente do seu peito, ainda com os olhos fechados. Você pode fazer uma posição de oração bem no centro do teu peito, agradecendo por essa ativação. E nesse momento, ainda de olhos fechados, pode esfregar as mãos e colocar na frente dos seus olhos, para ir abrindo os olhos devagar, com calma, na medida que você sentir a vontade para ir voltando. E cada um no seu tempo, no seu momento, que aqui volte. Ai. Uau, amiga. Obrigado. Tô leve junto. Apesar de que teve um bebê canino que ficou latindo nos momentos. Interessante, olha que me veio agora, interessante. Foi mais no início, agora depois da instalação tudo acalmou, né? Olha que interessante. É aí que a gente vê toda essa coisa das energias, né? Quem quiser comentar com a gente aqui como é que foi a experiência, por favor, fique à vontade. Quem tá aqui ao vivo, quem tá nos vendo depois, é um prazer imenso a gente saber, né? Espero que tenha sido legal. Conseguiu conversar com o criador, minha amiga? Conta tu pra mim. Não, Amiga, precisa contar o quê? suspeita. Hã? Eu sou muito suspeita para falar sobre essas coisas, né? Minhas práticas diárias, enfim, o caminho que eu sigo. Então. Mas conseguiu se conectar, visualizar alguma coisa? Conseguiu? Muito bom, muito bom. Espero que todos aqui tenham conseguido. A gente vai fazer o possível, né? A Marcela vai, quando finalizar ali, ver se baixa a nossa live aqui. Aí depois a gente vai, no caso dela, dá para deixar no feed dela e aí vou ver. Tudo vai dar certo agora. Gente, emanem energia para a Marcela conseguir salvar a live, baixar a live, compartilhar. Porque eu já aconteceu de não conseguir, tá? Então, vibrações agora de amor, gente. E, gente, quem quiser, vou convidar vocês, né? Quem quiser me seguir aí no Instagram, fique à vontade, vai ser um prazer compartilhar. Hoje eu não tenho, a Marcela fala e trabalha muito mais com a nutrição, eu tenho falado muito menos de nutrição, né? Mais com essa questão da gente se conectar com o interior e tudo. E para que você consiga chegar lá, resolver as suas questões, para realizar, né? O que a gente quer na nossa vida é realizar alguma coisa, então é isso. Então vai ser um prazer ter vocês comigo. E assim como quem está aqui, que é lá meu seguidor, né, do Instagram, vai lá acompanhar o trabalho da Marcela também, né? Exatamente. Gabi. Você tá leve, né? Tô em outro lugar, Eu né? vi, De como eu comecei. mas volta, por isso que a gente aterrou, tá, gente? Eu fiz rapidinho. Sim, Eu sei que a gente. Não, eu sei. Assim, eu sei que a gente já estava fazendo o exercício há um tempão, gente, mas eu quis ir lá, que a gente faz essa parte final, para trazer o aterramento com as suas raízes. Afinal, a gente foi lá e acho que foi bonito também a nossa energia que a gente enviou para o planeta, né? Sim, sim. Bom, Gabi, super obrigado por esse nosso momento hoje, por tudo, né? Pelas nossas trocas, pela maneira como a gente se conheceu, por você estar disponível nesse dia também, né? Para que a sincronicidade acontecesse. E é isso, as pessoas tendo dúvidas podem mandar, se tiverem vontade a gente faz outra live, conversa de novo, tá tudo certo, estamos aqui, né? Boa ideia, né? Não falta assunto. Quantas vezes a gente até meio que desviou do tema, né? Acho que é melhor a gente fazer uma live sem tema, né? Não, enfim, né? Só muito obrigada, viu? Foi maravilhoso essa oportunidade da gente estar juntas, como tu disse, concordo, né? Em todos os graus aqui. E maravilhoso, é isso. Logo, logo a gente combina outra. Sim. Gabi, um super beijo. Gente, obrigada. Para todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir a gente também.
Vou encerrar Isso. aqui. Tá bom. Gente, brigadão. Beijo. Beijo.